O salário era ótimo e o trabalho, em teoria, era fácil demais para ser verdade. Bastava vigiar os corredores vazios de um hospital antigo no alto de uma colina perdida no interior de Minas. Na primeira noite, o segurança anterior entregou a Mariana um papel amassado. A mão dele tremia. Siga isso e você sobreviverá. Ela achou que fosse uma piada, um jeito bruto de assustar a novata. Até ler o que estava escrito. Eram 3 regras, 3 frases curtas, secas, sem explicações. A regra número 2 dizia: se você ouvir um choro de bebê no quarto 304, não entre. O quarto 304 não existe. Naquela noite, muito depois da meia-noite, quando o vento atravessava o telhado como um lamento, Mariana ouviu um choro de bebê, fraco, sufocado, vindo do fundo do corredor. E cometeu o erro de olhar para a porta. Você consegue imaginar trabalhar num lugar onde o perigo não mora nas almas do outro mundo, mas nas coisas que gente viva faz escondida atrás de portas trancadas. Parece exagero, não é? Mas essa história aconteceu de verdade, no Hospital Nossa Senhora da Penitência, em pleno ano de 1883. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o que Mariana descobriu naquele hospital antigo, cheio de portas trancadas, vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde o dossiê do tempo está chegando. A estrada até o hospital era ruim, de terra dura, pedras soltas e uma neblina baixa que parecia subir do chão. Mariana subia devagar. O vestido simples grudava nas pernas por causa do suor. O luto, preso no peito, pesava mais que a bolsa pequena que carregava. Viúva, sem filhos, sem família, sem quem respondesse por ela. Na cidade cochichavam. Diziam que mulher sozinha, andando de noite, atrás de trabalho, não podia ser coisa boa. O hospital, no alto da colina, parecia vigiá-la desde longe. Paredes grossas, janelas estreitas, um sino pequeno na torre, que quase nunca tocava. Quando ela alcançou o portão de ferro, a noite já se ajeitava no céu. Restos de luz alaranjada ainda grudados no horizonte. Na guarita, um homem sentado numa cadeira inclinada. Uniforme azul desbotado, um chapéu jogado para trás. Olheiras fundas. A senhora é a tal da Mariana? Ele perguntou sem se levantar. Ela confirmou com a cabeça. Ele enfiou a mão no bolso. Tirou um papel dobrado, amassado, sujo de suor. Então toma. Se quiser ficar viva, segue isso aqui. Entregou o papel. Só então ergueu os olhos. Havia medo neles. Medo velho. Instalado. Não era medo de história de assombração inventada. Era medo de coisa que já foi vista. Mariana abriu o papel ali mesmo, na entrada. 3 linhas. 1. Não olhe pelos vidros foscos das portas fechadas. 2. Se ouvir um choro de bebê no quarto 304, não entre. O quarto 304 não existe. 3. Se baterem na porta da sala de vigia depois das 2 da manhã, não responda. E não abra. Ela ergueu o rosto confusa. Que brincadeira é essa? O homem não riu. Eu fiquei aqui 3 anos. Não é brincadeira. É o que sobrou de juízo. Ele se levantou devagar. A coluna estalou. Meu nome é Jonas. Sou o segurança que vai embora. A senhora é a que vai ficar. Mariana sentiu o estômago apertar. Por que o senhor está saindo? Porque eu cansei de ouvir coisas que não existem e ver coisas que ninguém quer admitir. Ele passou por ela. Parou um instante. Falou mais baixo. Se tiver juízo, não fica muito tempo. Esse hospital engole gente. E desceu a estrada sem olhar para trás. Mariana respirou fundo. Guardou o papel no bolso. E empurrou o portão. O rangido ecoou pelo pátio. Um som longo, arranhado. Quase um lamento de ferro cansado. Dentro, o hospital era ainda mais frio.
O piso de pedra devolvia cada passo com eco. As lamparinas penduradas no teto espalhavam luz fraca. Sombras longas se esticavam pelas paredes. Na recepção, uma mulher de avental branco e coque apertado. Rosto duro. Olhar calculado. Boa noite. Sou Mariana. Vim para o turno da noite. A mulher deu um meio sorriso, sem calor. Turno da noite. Corajosa a senhora. Não soou como elogio. Sou a enfermeira Dulce. O Dr. Arlindo está na enfermaria. Venha. Enquanto caminhavam pelo corredor, Dulce falou pouco. Perguntou se Mariana sabia ler, se sabia contar dinheiro, se tinha medo de sangue. De morto, não. De vivo, às vezes, Mariana respondeu num fio de voz. Dulce lançou-lhe um olhar rápido, como quem pesa a resposta. Aqui tem mais vivo perigoso do que morto inquieto, murmurou. Pararam diante de uma porta dupla. Dulce bateu 2 vezes. Uma voz masculina respondeu de dentro. Entre. O Dr. Arlindo era magro. O cabelo já grisalho nas têmporas. Um bigode cuidado. Os olhos atentos, duros. A mesa à sua frente estava cheia de papéis. Registros. Receitas. Um mapa do hospital com alas marcadas em tinta vermelha. A senhora é a nova vigia? Ele perguntou sem suavidade. Sim, senhor. Vai andar pelos corredores. Conferir portas. Ver se ninguém sai da enfermaria sem autorização. Tem louco misturado com doente comum. E gente mais perigosa que febre. Ele apontou para o mapa. Essas alas aqui a senhora não entra. São áreas antigas, desativadas. Não tem nada lá. Mariana olhou. Uma das áreas riscadas ficava no fundo do corredor norte, exatamente onde o papel de Jonas mencionava o quarto 304. E se eu ouvir alguma coisa? Ela arriscou. O doutor não respondeu de imediato. Pegou um cachimbo vazio só para ter algo nas mãos. Vai ouvir. Madeira encolhendo, cano velho, vento preso. O que não deve fazer é ir atrás. Ele guardou o mapa, sinalizando que a conversa tinha acabado. Dulce mostra a sala da senhora. Depois comece a ronda. E lembre de uma coisa, dona Mariana. Nesse hospital, curiosidade mata mais do que doença. Saíram? A sala de vigia era pequena. Uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Uma cama simples encostada na parede para cochilos curtos em noites longas. Uma janela alta dava para o pátio interno. Lá fora, o jardim parecia esquecido. Mato crescido. Estátua de santo sem cabeça. Um banco de pedra rachado. Dulce apontou para a porta. Essa é a sua trincheira. Se trancar aqui, ninguém entra, se a senhora não quiser. Mariana assentiu. E o senhor Jonas? Ele falou de umas regras. Dulce revirou os olhos impaciente. Segurança que fica sozinho muito tempo fala demais. A senhora não deu ouvido. O que tinha que saber, o doutor já contou. Mas a maneira como ela desviou o olhar dizia exatamente o contrário. Dulce se aproximou. Baixou a voz. Se ouvir choro de criança à noite, reza, mas não vai atrás. Criança não devia estar aqui depois de certa hora. Se está, é porque tem adulto errado perto e saiu sem explicar mais. Mariana ficou só. Acendeu a lamparina. Estendeu o papel amassado sobre a mesa. Leu as regras outra vez. Devagar. Não olhar pelos vidros. Não entrar no 304. Não responder a batidas depois das 2. Sentiu um frio subir da sola dos pés até a nuca. Na primeira hora de ronda, o hospital parecia apenas triste. Alguns pacientes dormiam na enfermaria principal. Outros gemiam baixo. Havia cheiro de ervas, de remédio, de álcool misturado com suor. No corredor das consultas, as portas estavam todas fechadas. Vidros foscos no alto de cada uma. Atrás de uma delas, Mariana ouviu um arrastar de passo. Suave, como alguém descalço. Se aproximou sem nem perceber, o rosto quase encostando no vidro. A voz de Jonas ecoou na memória. Não olhe pelos vidros foscos. Ela parou a poucos centímetros. Sentiu a respiração bater no vidro e voltar. Lá dentro, algo riscou a madeira. Como unha ou metal. Mariana recuou. Virou o rosto. Continuou andando, o coração acelerado. No fim da primeira volta pelo hospital, achou que talvez tudo se resumisse a medo de prédio velho. Mas perto da meia-noite, o hospital mudou de humor. O vento começou a bater diferente nas janelas. Os gemidos na enfermaria ficaram mais espaçados.
O sino da torre, que ninguém tinha tocado, emitiu um som único, rouco, como se lembrasse sozinho do trabalho. Mariana caminhava pelo corredor norte, quando sentiu um cheiro estranho. Não era mofo, nem remédio. Era algo adocicado demais. Enjoativo, como perfume barato deixado há muito tempo num quarto fechado. Seguiu o cheiro, cada passo mais pesado que o anterior. As lamparinas ali pareciam queimando mais baixo. A luz mal dava conta do caminho. No fim, uma porta parecia diferente das outras. Mais nova, madeira trucada, mas com o mesmo vidro fosco no alto. Mariana ergueu a lamparina. O número pintado acima da porta estava meio torto. 34. O sangue dela gelou. A regra número 2 queimou na memória. Se você ouvir um choro de bebê no quarto 304, não entre. O quarto 304 não existe. Ela ficou ali, parada, o braço tremendo com o peso da lamparina. No começo, não ouviu nada. Depois um som, baixinho, longe, um chorinho fraco, interrompido, como se a criança tivesse a boca tampada. Mariana prendeu a respiração. O som vinha dali, de trás da porta 304. Ela deu um passo para trás, depois outro. O choro aumentou, como se a criança sentisse que alguém estava do lado de fora. A lamparina tremulou. O vidro esquentou de repente. E então, por um segundo que pareceu uma eternidade, Mariana viu, pela fresta embaixo da porta, algo se mexeu. Um par de dedinhos minúsculos, pálidos, tentando alcançar o lado de fora. Ela deixou escapar um soluço. O som morreu na garganta. Os dedinhos sumiram. O choro parou seco. O corredor afundou num silêncio estranho, denso, como se o próprio hospital segurasse o ar. Foi então que Mariana sentiu. Não estava sozinha. Havia alguém no fim do corredor, parado, observando. Virou devagar. Uma silhueta alta, imóvel, metade engolida pela sombra. O rosto ela não viu. Apenas os contornos de um casaco comprido, um chapéu escuro. A pessoa não se mexeu, não veio até ela, não falou. Só levantou um braço e, num gesto seco, apontou para a porta 304, como se dissesse em silêncio: "Você não devia estar aqui." A lamparina de Mariana se apagou de uma vez. O corredor mergulhou na escuridão. E na escuridão, Mariana entendeu que as regras não tinham sido escritas por medo de fantasmas. Tinham sido escritas para tentar sobreviver a alguém muito vivo, alguém que ainda andava por ali. Quando a chama voltou, depois de alguns segundos de desespero às cegas, o corredor estava vazio. Nenhuma silhueta no fim, nenhum sinal de alguém ali. Apenas a porta 304, silenciosa, fechada. Mariana recuou, quase correu de volta à sala de vigia. As mãos tremiam tanto que demorou para conseguir trancar a porta por dentro. Sentou na cadeira, respirou fundo, tentou convencer a razão. Foi apenas uma sombra. Mente cansada, talvez algum internado perdido. Mas o detalhe dos dedos minúsculos não saía da cabeça. Ela tirou o papel do bolso, releu as regras, pensou em Jonas, no olhar cansado, na pressa com que tinha ido embora. Algo ali não fechava. Se fosse só superstição, por que um homem feito guardar aquele medo no rosto? Mariana passou as primeiras horas da madrugada entre idas aos corredores e voltas à pequena sala. Nos outros locais, o hospital parecia normal. Um paciente acordava e pedia água. Outro gemia um pouco mais alto. Uma enfermeira cochilava num banco. Quando encontrou Dulce, no caminho para a cozinha, decidiu tentar arrancar alguma verdade. "Dona Dulce, a senhora já ouviu falar do quarto 304? A mulher parou. Os olhos dela, por um segundo, brilharam com algo entre susto e irritação. "Quem falou disso?" "O papel que o segurança me deu." E eu vi o número no corredor norte. Dulce apertou os lábios. Olhou em volta, como se as paredes pudessem ouvir. "A senhora é teimosa, hein?" Essas alas deviam estar trancadas. Quem mexeu na numeração faz isso de propósito. Propósito de quê? Dulce respirou fundo. Esse hospital tem mais passado do que dinheiro. E tem gente que não deixa o passado morrer, nem quando devia. Mariana insistiu. O que aconteceu na 304? Por um momento, pareceu que Dulce ia se calar. Depois falou num sussurro. "Aqui já teve ala só de criança.
Prometiam cura para a doença que ninguém sabia tratar. Pais desesperados, mães pobres, entregavam os filhos como quem entrega a alma. Ela olhou para o chão. Nem todas as crianças saíam vivas, e algumas sumiam sem explicação. Mariana engoliu em seco. A senhora viu? Eu era nova. Lavava lençol, mas ouvia. E via, às vezes, corpos saindo enrolados, sem nome na ficha. E o quarto 304? Dizem que foi o último a ser trancado. Uma criança desapareceu ali dentro. Nenhum corpo, nenhuma explicação. Só uma noite de gritos e silêncio depois. Mariana lembrou do choro que ouvira, do som de boca abafada e o que fizeram com quem cuidava da ala. Dulce apertou mais o avental. Um enfermeiro se aposentou, outro sumiu. Um terceiro foi embora para outra cidade. É o que dizem. Mas tem coisa que a gente aprende a não perguntar. Ela ergueu o olhar. E a senhora Mariana, se quiser ficar viva aqui dentro, não vá atrás de criança que chora onde não deveria existir. Porque criança não faz mal sozinha. Quem faz é quem está com ela. As palavras ficaram martelando na cabeça de Mariana. De volta à sala de vigia, ela não conseguiu repousar os olhos. Cada estalo do prédio a fazia levantar. Por volta das 2 da manhã, estava sentada, olhando para a chama da lamparina, como se ela fosse a única coisa sólida no mundo. Foi quando ouviu toque, um bater leve na porta da sala. Uma vez só, ela congelou. Lembrou da regra. Se baterem na porta da sala de vigia depois das 2 da manhã, não responda. E não abra. Olhou para o relógio na parede. Os ponteiros toscos marcavam exatamente 2:05. Toque, toque. 2 batidas agora, mais insistentes. Dona Mariana, uma voz masculina chamou do lado de fora. Ela reconheceu, ou achou reconhecer. Parecia o timbre do Dr. Arlindo, mas algo na cadência estava errado. Havia um atraso estranho entre as palavras, como se alguém imitasse o jeito de falar dele. Abra, por favor. A voz continuou. Houve um problema na enfermaria. Precisamos da senhora. Mariana se levantou, instintivamente. A mão foi até a tranca. Parou ali. Se era mesmo o doutor, por que viria à sala de vigia? Em vez de mandar uma enfermeira, por que não chamava seu nome completo? Por que aquela voz parecia ocasionalmente vazia? Dona Mariana insistiu. A senhora não vai abrir. Ela engoliu em seco. Não respondeu. O silêncio durou alguns segundos. Depois, a voz mudou. Ficou um pouco mais fina, como se viesse de uma garganta menor. Moça, moça, abre, por favor. Era a voz de uma criança. O coração de Mariana disparou. Eu tô com frio. Tô com medo. A madeira tremeu um pouco, como se algo leve se encostasse à porta. Mariana recuou 2 passos. Moça, a senhora não vai abrir. A senhora não tem coração? O tom agora misturava choro e provocação. Parecia um ensaio, uma fala repetida muitas vezes. Ela olhou para a fresta embaixo da porta. Nada. Por instinto, deu mais um passo para trás. O bater cessou. Silêncio. Até que algo se arrastou do lado de fora, como se alguém se pusesse de joelhos. E, de repente, um som seco, um assobio curto. Capenga. Como se alguém tentasse imitar o choro de um bebê com a boca. Mariana sentiu a pele toda arrepiar. A voz da criança sumiu. Entrou outra, uma voz adulta, baixa, rascante. Muito bem, Mariana. Ainda tem quem saiba ouvir aviso. Ela prendeu a respiração. Mas quantas noites a senhora acha que aguenta? Até abrir por piedade? O som de passos se afastando veio em seguida. Lentos, arrastados. Mariana esperou o coração desacelerar. Chegou perto da porta. Colocou o ouvido na madeira. Nada. Girou a tranca devagar. Abriu uma fresta. O corredor estava vazio. Lamparina fraca. Piso molhado de um lado, seco do outro. Como se alguém tivesse caminhado com botas úmidas. No chão, bem em frente à porta, havia uma coisa. Uma flautinha de madeira. Pequena. Com uma fita suja amarrada na ponta. Mariana se abaixou. Pegou. A madeira estava quente, como se alguém tivesse usado há pouco tempo. Na lateral, um nome riscado com ponta de faca. Eusébio. Um arrepio atravessou a espinha de Mariana. Não era espírito, não era vento.
Não era a casa velha conversando. Havia alguém imitando vozes. Choro. Jeito de falar. Alguém que guardava com cuidado doentio um instrumento com o nome do enfermeiro, que um dia comandou a ala das crianças. Ela guardou a flauta. Sabia que não deveria, mas algo dentro dela dizia que aquela peça era uma chave. Na manhã seguinte, quando a noite finalmente passou, Mariana foi até a sala do Dr. Arlindo. Ele estava exausto, olheiras fundas, camisa amarrotada. Preciso falar com o senhor, ela avisou. É sério? Fechou a porta. Colocou a flauta sobre a mesa. Os olhos do doutor se arregalaram. De onde tirou isso? De frente da minha porta. Alguém bateu depois das 2. Imitou sua voz. Depois, a voz de uma criança. O médico passou a mão pelo rosto. Aquela não era a reação de quem ouvia uma história absurda pela primeira vez. Esse hospital devia ter fechado há muito tempo, ele murmurou. Mariana sentiu raiva. Então por que mantém aberto? Ele suspirou. Porque a cidade não tem outro lugar para os doentes. Porque tem gente importante ganhando dinheiro com isso. Porque é mais fácil empurrar os problemas para dentro dessas paredes do que encarar o que fizeram aqui. Ele segurou a flauta. Os dedos dele tremiam. Esse nome, Eusébio, era o enfermeiro-chefe da ala infantil. O homem que sabia onde cada criança dormia e para onde algumas eram levadas quando ninguém mais as via. Mariana sentiu náusea. O senhor deixou isso quieto. Eu cheguei depois, ele rebateu com amargura. Herdamos um lugar sujo como herança. Tentei limpar o que deu, mas tem coisa que gruda. Mariana o encarou. E quem está aqui agora repetindo aquilo? O doutor olhou para a porta fechada. Baixou a voz. Eu tenho uma suspeita, mas se for verdade, não posso enfrentar sozinho. E acha que eu posso? Mariana devolveu quase ríspida. Ele a observou por um instante. A senhora é a única que viu o que ninguém quer ver. Acha pouco? Ficaram em silêncio por um momento. Então, hoje à noite, ele continuou, vão trazer crianças do orfanato da cidade próxima. Pelo menos foi o que me disseram. Mas os papéis que chegaram não são de tratamento, são de observação. Mariana entendeu. Vão reabrir a ala das crianças. Vão tentar. O doutor corrigiu. Se a gente deixar... Ela sentiu o peso da escolha. Poderia largar tudo, ir embora como Jonas. Fingir que nada daquilo existia. Mas se fizesse isso, alguém mais ouviria o choro. Alguém abriria a porta. Alguém se perderia ali dentro. O senhor falou em suspeita, Mariana lembrou. Em quem? O doutor demorou a responder. Jonas não é só um segurança com medo, ele murmurou. É também alguém que sabe demais. E gente que sabe demais e costuma querer brincar de Deus. Mariana sentiu as pernas ficarem bambas. O homem que te deu as regras é o mesmo que imita as vozes, o doutor finalizou. Ou então, é cúmplice de quem faz isso. Na mente dela, o olhar de Jonas surgiu com força nova. Cansado, sim, mas não só de medo, cansado de cálculo. Naquela noite, o hospital não estaria apenas cheio de ecos do passado. Estaria cheio de gente viva, decidindo quem merecia voltar para casa e quem sumiria nos corredores. E alguém, em algum lugar, se preparava para reabrir a sala 304. A tarde caiu carregada. Nuvens pesadas se juntaram sobre a colina. Trovoadas distantes anunciavam uma tempestade. Mariana passou o dia inquieta. Tentou dormir um pouco, mas cada vez que fechava os olhos, via a fresta da porta, 304, e os dedos minúsculos tentando sair. Quando voltou ao hospital ao anoitecer, percebeu um movimento diferente no pátio. Uma carroça coberta por lona. 2 homens descarregando caixas. Uma mulher com hábito de irmã de caridade. E atrás, 3 crianças. Uma menina de tranças. Um menino de olhos grandes. Outro menorzinho, agarrado a um boneco de pano. Mariana sentiu o estômago revirar. Dulce passou por ela apressada. São do orfanato de São Bartolomeu, explicou num sussurro. Dizem que vão ficar em observação por uns dias. O que isso quer dizer? Mariana quis saber. Quer dizer que ninguém da cidade vai perguntar muito, Dulce respondeu amarga. E que se sumirem, vão dizer que foi vontade de Deus. A irmã de hábito conversava com o Dr. Arlindo.
Ele parecia tenso. As mãos, cruzadas nas costas, denunciavam nervosismo. Mariana reparou num detalhe. Perto do portão, encostado num poste, estava Jonas. Ele fumava de cabeça baixa, mas de vez em quando erguia os olhos para o hospital com um brilho estranho. Não era o olhar de alguém que se despediu do lugar. Era o olhar de quem ainda tinha assunto ali dentro. Quando as crianças foram levadas para uma enfermaria improvisada no andar térreo, Mariana se aproximou de Jonas. Pensei que tivesse ido embora, ela disse. Ele deu um sorriso curto. E foi, mas tem coisa que puxa a gente de volta. Ele tragou o cigarro, vinha acertar as contas. Comigo mesmo, e com esse lugar. Que tipo de contas? Ele olhou para ela de um jeito que a fez estremecer. A senhora acredita em redenção, dona Mariana? Ela não respondeu, porque tem gente aqui tentando se redimir com o sangue dos outros. O olhar dele foi para a janela da ala velha. E tem gente que confundiu proteger com repetir. Mariana percebeu que não tirava a mão do bolso do casaco, como se segurasse algo ali dentro. Uma chave, talvez. Ou outra flauta. Jonas, ela começou. Ele cortou. Se a senhora for esperta, essa noite fica trancada na sua sala. Não abre a porta. Não atende choro. Não olha para números que não existem. E as crianças? Mariana rebateu. Ele desviou o rosto. Tem coisa que já está tão errada que talvez seja melhor não mexer mais. Ela sentiu raiva. Mas quem fala assim é quem ajudou a errar. Os olhos de Jonas endureceram, mas ele não respondeu. Entrou no hospital sem pedir licença, como se ainda fosse funcionário. Naquela noite, o ar parecia mais pesado. Até os pacientes pareciam pressentir algo. Uma senhora rezava sem parar. Um homem murmurava nomes de crianças que ninguém conhecia. Um jovem com febre chamava por Eusébio entre delírios. Dulce encontrou Mariana no corredor. O doutor quer que você fique mais atenta hoje, avisou. Disse que, se ouvir qualquer coisa na ala velha, não vá sozinha. Mariana assentiu. E Jonas? Não devia estar aqui, Dulce resmungou. Mas tem gente que o doutor não consegue mandar embora. Sabe demais. Ela torceu as mãos. Só cuidado com ele. As horas avançaram. À meia-noite, o hospital parecia suspenso. As crianças do orfanato dormiam numa enfermaria vigiada por uma enfermeira. Nova, de rosto assustado. Na ala velha, tudo escuro. Mariana iniciou a ronda. Passou pela enfermaria infantil. Viu a menina das tranças dormindo abraçada ao boneco do menino menor. O outro, de olhos grandes, olhava para o teto acordado. Não consegue dormir? Perguntou suavemente. Aqui é muito barulhento, ele respondeu. Falam que esse lugar geme. Mariana tentou sorrir. Lugar velho faz barulho mesmo. Não é o lugar, ele corrigiu. É gente. Minha mãe dizia que prédio com muito segredo. Acaba falando sozinho. As palavras caíram geladas no peito de Mariana. Ela seguiu. No corredor norte, o cheiro adocicado voltou. Perfume antigo, enjoado. E lá no fundo, a porta 304. Dessa vez, sem número visível, alguém tinha raspado a tinta. Mas a madeira, ela reconhecia. Mariana segurou a lamparina mais firme. Não, murmurou para si mesma. Não hoje. Virou para voltar. Foi quando ouviu o primeiro choro. Desta vez, não vinha atrás da porta. Vinha do andar de cima. Um choro de criança. Cortado como soluço. Ela olhou para o teto. As tábuas pareciam vibrar com o som. Subiu a escada devagar. Os degraus rangiam reclamando. No corredor do segundo andar, as portas dos quartos antigos estavam quase todas fechadas. Quase. Uma, ao fundo, ficava entreaberta. Uma fresta de luz amarelada escapava de dentro. O choro vinha dali. Mariana se aproximou. O coração batendo alto. A lamparina tremendo na mão. Antes que tocasse a porta, o choro parou. Uma voz masculina falou lá de dentro. Eu sabia que a senhora viria. Era Jonas. Mariana empurrou a porta. O quarto era antigo. Cama de ferro. Janela estreita. Um crucifixo torto na parede. No canto, uma cadeira. Sentado nele. Jonas. No colo dele, um embrulho de pano. Ele embalava como se fosse um bebê. O que está fazendo? Mariana perguntou, a voz falhando. Jonas olhou para ela, os olhos marejados.
Tentando fazer direito pela primeira vez, ele destapou o pano. Não havia criança. Havia uma boneca mutilada, sem olhos, sem uma perna. Sabe o que acontece quando um homem passa anos ouvindo choro atrás de portas que ninguém quer abrir? Ele perguntou num riso quebrado. Ou enlouquece, ou aprende a chorar junto. Mariana deu um passo adiante. Foi você que bateu na minha porta. Você imitou a voz do doutor. E de criança, ele inclinou a cabeça. Eu aprendi com o melhor, com o Eusébio, o enfermeiro que eles fingem que morreu longe daqui, mas não morreu. Morreu aqui mesmo. Nesse quarto, ele apontou para o chão. Sangrou até não conseguir mais imitar nada. Mariana tentou manter a mente clara. E agora? Quer assumir o lugar dele? Eu já assumi faz tempo, Jonas respondeu. E o doutor sabe. Por isso mantenha a ala fechada, para fingir que controla. Os olhos dele se encheram de raiva. Mas hoje trouxeram crianças de novo. Abriram caminho. Chamaram o passado de volta. Mariana entendeu. Alguém quer recomeçar os testes. Gente graúda, Jonas confirmou. Não é só médico. Tem padre. Tem político. Tem comerciante rico que perdeu o filho e quer milagre. Ele apertou a boneca com força demais. Mas antes que eles façam, eu faço. Para mostrar como é. Para ninguém mais ter dúvida. Havia um brilho doentio nos olhos dele. Você não vai tocar nas crianças, Mariana afirmou, mais para se ouvir do que para convencê-lo. Ele sorriu torto. E quem vai me impedir? Você ou o doutor, que vive de salário deles? Um trovão ecoou. A janela vibrando no caixilho. Mariana aproveitou o barulho. Virou-se e correu. Desceu as escadas quase tropeçando. Foi direto à enfermaria infantil. Porta aberta, cama vazia. As 3 crianças não estavam mais lá. Nem a enfermeira nova. O coração de Mariana quase parou. Ela correu até a sala do doutor. Vazio. Pasta aberta. Documentos espalhados. No chão, um pedaço de fita do hábito da irmã de caridade. Rasgado. Ela entendeu de repente. Não era só Jonas. Havia uma rede. Gente que trazia as crianças. Gente que fingia rezar por elas. Gente que assinava papéis, enquanto outras mãos faziam o serviço sujo. E aquele prédio velho servia de caixa. Caixa onde se guardava grito, até ele virar silêncio. Mariana pegou a flauta na gaveta onde o doutor havia guardado. Saiu correndo pelos corredores. O choro recomeçou. Desta vez, mais longe, mais profundo, vinha do porão. Uma porta trancada no fundo do corredor sul levava a uma escada de pedra. Mariana nunca tinha descido ali. O cheiro de umidade era forte, o ar parado. O choro ecoava pelos degraus, acrescido de outra coisa. Uma risada baixa, mascada. Lá embaixo, uma lamparina pendurada num gancho. O porão era amplo, paredes de pedra bruta, alguns caixotes, uma mesa. Sobre a mesa, instrumentos cobertos por um pano, formas pontudas sob o tecido. No canto, as 3 crianças, amarradas, boca tapada, olhos arregalados de terror. Perto delas, a enfermeira nova, também amarrada. Entre a mesa e as crianças, Jonas. Ele segurava a flauta. E sabia que a senhora entenderia, ele disse sem surpresa. Quem olha uma vez para 304 nunca mais olha o mundo do mesmo jeito. Ele levou a flauta à boca. Tocou um som agudo. Horrível. Sem melodia. As crianças se encolheram mais. Mariana deu um passo à frente. Você acha que está fazendo justiça, mas está só repetindo o que odeia. Ele riu. Eu era só um rapaz quando vim trabalhar aqui. Via as crianças entrar, ou não via sair. Perguntei uma vez. O diretor me disse que era para o bem delas. Depois, o próprio Eusébio me ensinou a não perguntar mais. Jonas apontou a flauta para ela. Sabe quantas noites eu ouvi choro vindo de porta trancada? Quantas vezes bati para abrir e ninguém deixou? Os olhos dele encheram de lágrimas. A senhora não faz ideia do que é saber que do outro lado tem gente pequena apavorada e que quem está impedindo de ajudar é adulto com chave no bolso. Mariana sentiu compaixão e horror misturados. Mas hoje eu tenho a chave, ele continuou. Hoje quem decide sou eu. Ele deu um passo em direção às crianças. Mariana também avançou. Se você tocar nelas, vira o mesmo monstro que te feriu. Ele hesitou por um segundo. O olhar vacilou.
Eu só quero que eles sintam, murmurou, o que é estar preso. Com medo, sem ninguém abrindo a porta, Mariana ergueu a flauta que trazia. Adeusébio, ele também usava isso? Ela perguntou. Jonas endureceu. Usava, para imitar choro onde não tinha. Para atrair quem queria ajudar. Depois, fechava a porta. Ela jogou a flauta no chão. Pisou com força. O som seco da madeira rachando encheu o porão. Acabou. Pelo menos isso. Acaba aqui. Jonas ficou parado. Respiração pesada. Passos ecoaram na escada. O Dr. Arlindo apareceu. Atrás dele, Dulce. Ambos armados apenas com coragem e um pedaço de pau. Solta essas crianças, Jonas, o doutor ordenou. Ele olhou para o médico com desprezo. Agora o senhor finge que é o salvador? O senhor que assinou folha de internação sem perguntar por quê. O doutor não recuou. Ver-se que fui covarde. Sim, mas hoje não. Os três se encararam. O choro abafado das crianças preenchia os espaços. Então tudo aconteceu rápido. Jonas avançou na direção do doutor. Mariana se jogou em cima dele. Os dois caíram. A flauta voou para um canto. Dulce correu até as crianças. Começou a desamarrá-las com dedos tremendo. Na luta, Jonas tentou alcançar algo na cintura. Uma faca curta. O doutor segurou o braço dele. Os dois rolaram pelo chão. Mariana, ofegante, fez o que pôde para segurar as pernas dele. Um golpe errado. Um movimento brusco. A faca escapou da mão de Jonas. Deslizou pelo chão. Foi parar embaixo da mesa. Ele, enfim, parou de lutar. Respirava rápido. Suado, cansado. Olhou ao redor. Viu as crianças sendo soltas. Viu a enfermeira chorando de alívio. Os ombros dele desabaram. Cheguei tarde demais, né? Murmurou. Já virei o que eu odiava. Ninguém respondeu. Lá em cima, um trovão mais forte sacudiu a estrutura. Depois daquela noite, muita coisa veio à tona. Dulce contou o que sabia. O doutor entregou documentos antigos. A irmã de caridade, que era cúmplice, fugiu antes de ser encontrada. Mas Jonas não teve para onde ir. Ele foi detido. Houve quem quisesse linchá-lo na cidade, quando soube que ele planejava machucar crianças. Mas poucos quiseram ouvir que ele também havia sido testemunha de um horror anterior, maior, mais organizado. Um horror assinado por gente importante que nunca apareceria nas manchetes. Mariana deixou o hospital dias depois. Não conseguiu continuar ali. A imagem do porão, das cordas, das lamparinas fracas, dos olhos das crianças, a acompanharia para sempre. O Hospital Nossa Senhora da Penitência, depois do escândalo, foi oficialmente desativado. Alguns dizem que foi por causa de fantasmas. Mariana sabe que não. Foi porque, enfim, alguém teve coragem de dizer em voz alta que o que fazia aquele lugar ser assombrado não eram almas presas, eram crimes humanos, nunca punidos. E mesmo assim, muitos dos verdadeiros monstros seguiram livres, porque monstros assim não precisam de corredor escuro para existir. Anos depois, quando alguém comentava sobre o hospital fechado, as versões se misturavam. Uns falavam de bebê chorando em ala desativada, outros de segurança enlouquecido pelo trabalho, outros ainda de médico que vendia crianças para experiências. Mariana ouvia em silêncio, não corrigia. Sabia que, no fundo, cada história tinha um fio de verdade. O choro que tantos diziam ouvir não vinha de espírito algum, vinha de flautas, de vozes treinadas, de homens que aprenderam a usar o medo como armadilha. Os corredores escuros não guardavam almas em pena. Guardavam lembranças de decisões covardes, de assinaturas em papéis que nunca deveriam ter sido escritos, de olhos fechados quando era hora de enxergar. As 3 regras que Jonas escreveu não eram mandamentos de superstição. Eram um grito silencioso. Não olhe pelos vidros foscos, porque se visse, seria obrigada a admitir que havia alguém ali dentro, pedindo socorro. Não entre no 304, porque aquele quarto era ferida aberta. Um lembrete constante do que tinham feito com uma criança, que nunca teve nome completo na ficha. Não responda a batidas depois das 2, porque quem batia não queria ajuda, queria companhia no abismo. Mariana, no fim das contas, não salvou o mundo.
nem conseguiu fazer justiça por todas as vidas perdidas naquele hospital. Mas salvou 3 crianças e arrancou da escuridão um pedaço de verdade. Isso, ela sabia, já era muito num lugar onde, por décadas, o costume tinha sido varrer corpos para baixo de relatórios médicos. Hoje, quando o vento passa na colina e atravessa o prédio vazio, alguns ainda juram ouvir choro de bebê. Mariana sabe que é apenas vento, encontrando frestas, madeira velha reclamando, eco de vozes que um dia existiram. O terror ali não é sobrenatural, é memória de homens que brincaram de Deus, com a miséria dos outros, e de um outro homem, Jonas, que tentou interromper o ciclo, repetindo a mesma crueldade que o formou. O verdadeiro monstro daquele hospital nunca foi um fantasma, foi a soma de ganância, covardia, silêncio e gente demais achando que criança pobre valia menos do que criança de família rica. E isso, Mariana nunca mais esqueceu.